A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. Querido, Jesus está vivo, graças a Deus por isso, não é? Foi morto uma vez. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. O que foi que Jesus fez para que fosse morto daquela forma? Bem, havia um plano de Deus para Jesus salvar a humanidade. Pelo preço do seu sangue e da sua vida. No Antigo Testamento era um cordeiro animal que era oferecido pelo povo de Israel, pelo povo judeu uma vez por ano. E aí Jesus veio e ele se tornou o cordeiro do sacrifício. Então ele derramou seu próprio sangue para pagar a vida humana. Esse foi o preço que o Senhor Deus pagou pela sua vida. Isso mesmo, pela tua vida, pela vida do ser humano. E do teu semelhante, né? Dos nossos semelhantes. Nós estamos contemplando uma parte do Sermão da Montanha muito profundo, os misericordiosos. Mas antes, vamos fazer a oração, entrar na presença de Deus com uma oração em agradecimento a Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença para orar e primeiramente, Senhor, agradecendo. Graças te damos sim, ó Pai. Damos graças porque o Senhor nos trouxe Jesus ao mundo. E sabemos que Jesus é o Teu Cordeiro, o Cordeiro sacrificial, que se ofereceu em nosso favor e em nosso lugar. Pela purificação de pecados, para nos abrir a porta, o acesso à Tua presença. E sabemos sim que o Senhor Jesus é o mediador. Por isso, Senhor, nós agradecemos. E desde o ar que nós respiramos, o dom da vida, porque tudo foi projeto, plano do Senhor no Teu coração. O Senhor Deus, o Senhor que criou os céus, a terra, este imenso universo. O Senhor que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai, nós rendemos graças, sim. O preço foi alto, altíssimo, e o Senhor assim fez. O Senhor quis, e o Senhor consumou o sacrifício de Jesus. E Jesus morreu em nosso favor. E Ele carregou no seu corpo as nossas maldições. Recebeu em si mesmo o nosso castigo. Pai, nós agradecemos. E agradecemos por esta entrada, por este acesso a Ti. Agradecemos, Senhor Deus, por todas as boas coisas que recebemos, que temos recebido, pelos Teus cuidados. E agora, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pela Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Que o Senhor encontre o nosso coração aberto, preparado, bem disposto. Pai, que o Senhor não encontre o nosso coração entulhado, Senhor, ou fechado, endurecido, mas que o Senhor encontre o nosso coração como uma boa terra para receber a Tua palavra, que é a maravilhosa semente. Nós agradecemos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Quando é que um ser humano está mal? Bem,
Em primeiro lugar, Jesus se preocupou com tudo na vida humana. Ele veio e se entregou em favor da libertação, da cura, do resgate. Mas ele já pagou o preço da eternidade. Então, na verdade, se preocupou com tudo. E agora nós estamos nessa parte onde o Senhor Jesus cuida das coisas do coração. Queridos, vamos à realidade. O ser humano, vivendo por si só, infelizmente erra. A grande realidade. Erra num ponto, em outro, em outro, em outro. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, Deus vai nos mostrando o que é necessário acertar, corrigir. Importante é ter o coração aberto e receber o que o Senhor Jesus nos fala. Porque Ele veio do céu. Ele sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Na verdade, Jesus é Deus na forma de homem. Então, nós estamos contemplando o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E aqui chegamos aos misericordiosos. Mas eu vou reler. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós paramos aqui. Misericordiosos. Olha, há pessoas que, depois de terem passado por sofrimentos, e sofrimentos impostos por pessoas, obviamente, pessoas fiquem muito machucadas e se sintam no direito de ter o coração machucado, magoado, revoltado, irado e até cheio de ódio. Só que nada justifica essa contaminação. Por quê? Bom, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai tratando. E então, o Senhor Deus, Ele vai ensinando e Ele mesmo vai operando. Quando Deus ensina a perdoar, manda perdoar, veja bem, Ele capacita isso. O Espírito de Deus ajuda. Então Jesus veio do céu, Ele veio para resgatar o ser humano, para libertar o ser humano. A pessoa que guarda coisas no seu coração, sentimentos como esses que temos falado aqui constantemente, ela se prejudica a si mesma. Porque o seu interior fica em trevas. Quantas pessoas perdem o apetite, isso mesmo, deixam de se alimentar, perdem o sono. Olha só, perdem a paz, não conseguem mais comer, se alimentar direito, não conseguem mais repousar, trazendo assim um cansaço, um mal-estar tenebroso ao corpo. E daí tudo na vida se atrapalha, tudo enrola, tudo fica difícil. E a pessoa diz: eu não sei por que eu sofro tanto, não sei por que eu passo por isso, não sei por que eu estou passando por aquilo. E é uma doença que vem e não consegue se livrar. E é um outro problema que já vem e soma com aquele. E daqui a pouco está a vida da pessoa cheia de problemas. Enfermidades, perdas, prejuízos, dívidas. Diz assim, por quê? Mas tudo começou lá atrás. Então Jesus, nesse sermão, Ele vai trazendo bem-aventuranças, ou seja, Ele vem trazer coisas boas,
Mas ele nos diz o que devemos fazer, como devemos agir, como nós devemos ser. Uma pessoa rancorosa, ela se prejudica, ela fica em trevas. O seu interior está literalmente em trevas. Então Jesus disse: bem-aventurados são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Queridos, muitas vezes uma cura que tem raízes na amargura, na revolta, ela vai depender exatamente disso. Remove a causa e a doença vai embora, porque ela é consequência. Vamos ter olhos espirituais, vamos ouvir Jesus. Claro que eu não estou dizendo que 100% de enfermidades, de doenças, sejam por conta de uma amargura, mas a Bíblia fala. O Senhor Deus, Ele mostra. Deus não criou o ser humano para o sofrimento. Deus não criou o ser humano para viver destruído, para quedas. Deus não criou o ser humano para viver em cima de um leito de dor. Não, queridos. Vamos contemplar as grandezas de Deus. Olha a forma como Deus fez o ser humano. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem. Deus disse: segundo a nossa semelhança. Então não é a semelhança do fracasso, do sofrimento, nem da ira, nem do ódio. Então Jesus, ele veio e ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Quando você limpa o coração de coisas que te fizeram, libera perdão sincero, quando você olha para frente, não fica olhando para trás, você faz bem a você mesmo. Você é o maior beneficiado nisso. É isso mesmo. Então ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Deus está dizendo: olha, eu vou te retribuir, eu vou te recompensar. Então a luz brilha, a luz começa, né? A lâmpada se acende. Quando a Bíblia fala de luz, fala de trevas, está falando exatamente disso, da presença de Deus ou da presença do maligno. Às quartas-feiras nós temos uma escola bíblica, estudos da palavra de Deus. O entendimento da palavra de Deus, ele entra no teu coração, então ele te ilumina, ele te dá forças, ele te capacita. E o Espírito de Deus se agrada disso. Não são coisas, são coisas simples. Bem, o primeiro passo é esse, é crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Filho, vivo, ressurreto, né? Não contemplá-lo numa cruz, preso, morto, não. Até porque ele morreu uma vez, ressuscitou e vive para sempre. E ele então nos ensina, nos orienta. Então, entendamos bem. Jesus Cristo, ele é o Verbo, a palavra de Deus encarnada. Quando nós estamos dando ouvidos ao que está escrito nas Escrituras, com o nosso coração aberto, nós estamos ouvindo o próprio Senhor Jesus. Então ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Olha, bem-aventurado, quer dizer, você vai ser feliz, você vai se lançar, você vai avançar e você vai ser bem-sucedido. E Deus quer isso. Deus quer isso. Você vê que Jesus, ele entrava pelas aldeias, às vezes buscando uma pessoa para curar, para libertar. Trouxeram a Jesus a notícia que a sogra do Pedro estava acamada. Ela estava doente. Segundo o Evangelho de Lucas, os evangelhos falam dela, mas o Lucas, que era médico, ele disse que ela estava com uma febre muito alta. Supõe-se que era uma senhora de muita idade. Estava mal.
Certamente não era possivelmente alguma coisa mais séria. Bom, ela então estava acamada. E aí, falaram com Jesus a respeito dela. Jesus vai lá na casa do Pedro e logo se dirige a ela. Sabe o que Jesus fez? Diz a palavra de Deus que Jesus repreendeu a febre. Ele repreendeu. O que significa isso? Bom, ele deu uma bronca na enfermidade. Parece esquisito, não? Não parece? Pois é. Mas existem forças espirituais que precisam ser arrancadas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi uma das coisas que Jesus deixou com os apóstolos e mandou que eles passassem para todos os discípulos. E isso seguindo o mesmo entendimento. Então Jesus deu uma bronca, ele repreendeu o mal que estava na vida daquela senhora, no corpo dela. O mal saiu. Queridos, é uma realidade. Às vezes, forças malignas encostam numa pessoa e dali em diante a vida dela só anda para trás. Doença, prejuízo, problemas familiares, casamento destruído. É necessário usar o que Jesus trouxe, o que ele deu. Bom, primeiramente receber Jesus. Então não mais na cruz. Ele saiu da cruz, ele foi tirado da cruz naquela sexta-feira. Celebra-se isso na sexta-feira da paixão, uma vez por ano. Só que Jesus não morre todo ano. Foi uma vez. E aí, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nunca mais, jamais alguém vai poder tocar. Ele ainda passou uns dias aqui na terra ensinando os seus apóstolos. Depois ele voltou para o céu. Então, os ensinamentos que Jesus trouxe vieram do Pai, vieram do céu. Por isso que é maravilhoso, queridos, quando alguém começa a dar atenção. Se as palavras de Jesus forem banalizadas, forem faladas assim, sem que um coração esteja aberto e atento para receber, não vai acontecer nada. Pelo contrário, até aborrece e entristece a Deus, porque seria um desprezo pela palavra de Deus. Mas quando você começa a entender que a Bíblia Sagrada é realmente a palavra viva de Deus, é o Senhor Deus falando, que os ensinamentos de Jesus, postos em prática, vão transformando uma vida. Isso é que muda uma história. Você quer ver um exemplo? Há pessoas que pensam que nasceram para sofrer. Esses pensamentos, essa linha de pensamento tem que ser arrancada. Tem que haver uma mudança. Talvez você diga, mas há pessoas que foram marcadas que só sofrem. Sim, elas podem ser prisioneiras até de uma cadeia hereditária. É necessário ouvir a palavra de Deus, as palavras de Jesus, crer, colocar no coração e tomar uma posição de fé. Há um momento que é uma revolta contra o mal. Você diz, mas como? Que palavra é essa? É isso mesmo. Jesus deu uma bronca na febre, na doença que estava na sogra do Pedro. Ele repreendeu. Ora, uma repreensão é uma bronca. Ninguém dá uma repreensão. Imagina a pessoa, uma mãe, um filho, o filho está num... vamos dizer, ele está mexendo numa uma caixa de serpentes. Ele nem sabe que tem serpentes ali dentro. Ela vai dar um grito com ele na hora, assim, sai daí de perto disso. Sai de perto disso. Ela vai dizer, filhinho, sai daí, filhinho. E ele continua mexendo. Filhinho, não mexe aí não, filhinho. E ele continua mexendo. Vai abrir a caixa, de repente vão devorá-lo. A mãe quer não. O cuidado dela dá aquele grito com ele. Diz, ei, sai daí agora. E aí corre, vai lá e tira. Será que nós entendemos
Queridos, existem as forças malignas. Que Satanás puder, com seus demônios, atuar na humanidade, Jesus disse, são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, falo da escola bíblica. A escola bíblica nos dá uma base para a vida. A escola bíblica ilumina a nossa vida. É o entendimento da palavra de Deus que faz toda a diferença. Então Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós estamos compreendendo que quando o nosso coração é aberto para receber o ensinamento de Jesus, o que Jesus está falando, não apenas a título, vamos dizer assim, né, religioso ou de admiração, não. Mas era assim, eu quero o bem, eu quero a bênção na minha vida, eu quero Deus na minha vida. E para deixar isto bem ajustadinho, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Ele diz, palavras dele, estou recitando sem falhar uma letra. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ninguém consegue chegar a Deus, tocar o coração de Deus, receber algo de Deus, sem entrar no caminho. Jesus está falando isso. Talvez você julgue e diga, mas tantas pessoas já tiveram tantos momentos bons na vida e tal. Queridos, as misericórdias de Deus são infinitas. Momentos são momentos. Outra história é uma base de vida. É a pessoa realmente ter os pés sobre uma rocha. Viver nas mãos de Deus. Com o entendimento da palavra. O entendimento da palavra fará toda a diferença. Vamos a uma outra parte. Olha, quarta-feira, amanhã. Vamos ouvir essa chamada. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, então chegamos agora a um momento tão esperado, que é o momento da oração. O que é oração? Um diálogo com Deus. Talvez você diga, não é um monólogo, só nós falamos. Não. A oração, ela tem a presença do próprio Deus. E quando nós somos sensíveis à palavra de Deus, nós oramos segundo o que Deus nos fala. E quando a palavra fala, é o próprio Deus. Ou seja, nós aqui estamos diante do Espírito de Deus. E Ele está aqui trabalhando no nosso coração e a nossa vida. Então creia nisso e vamos agora entregar tudo no seu altar. Você vai entregar o problema, a luta que você está vivendo. Vamos lá e creia, o Espírito de Deus está aí contigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós unimos neste momento a nossa fé, o nosso coração, chegando à Tua presença, diante do trono da Tua graça. Senhor, sabendo como a Tua palavra diz, que o Senhor está de mãos estendidas, sempre pronto a salvar, a abençoar,
como também a curar e a libertar. Cremos sim, Senhor. E Pai, neste momento eu uno a minha fé com quem está orando. Alguém, Senhor, que chora, que está chorando, Senhor Deus, mas chorando porque o Senhor está tocando, chorando porque compreendeu, Senhor. E o Senhor está operando e ajudando e limpando esse coração. Ah, Pai querido, e assim a Tua luz, Senhor, se manifesta. Jesus, o Senhor começa a operar no espírito, na alma, no corpo, até mesmo curando, Senhor, uma enfermidade, arrancando o mal que estava sobre essa vida. Vem, Jesus, e opera. Santo Espírito de Deus, Pai, alguém que foi vitimado, Pai, por uma força maligna, ou por muitas forças, que ao longo de anos, Senhor, tem trabalhado, tem destruído essa vida. Jesus, é agora. É o Teu poder derramado, e essa obra maligna sendo despedaçada. Eu digo a toda a força maligna, a todo mal, sai agora, esse peso, esse cansaço, essa doença, essa perturbação, em nome de Jesus, saia dessa vida. Essas forças tenebrosas que têm causado prejuízos, dores, verdadeiras prisões, que quase levaram essa amiga, esse amigo à miséria, eu digo em nome de Jesus, se afastem dela, saiam agora, saia todo mal, vá embora, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos. É a Tua luz que se manifesta, é o Teu poder sendo derramado, é a Tua graça, Senhor, abençoando. Nosso Deus, muito obrigado. Pai, como Jesus disse e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, estamos chegando ao final de mais um programa hoje, Graça sobre Graça. Vai aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Mensagem, palavra do coração de Deus para a nossa vida, alimento do céu e o poder derramado. Então, abrimos as Escrituras e aqui encontramos a pessoa de Jesus. Encontramos o próprio Deus, é a palavra de Deus. E quando Deus fala, o poder opera. E agora Deus te abençoe rica e abundantemente, muita paz no seu coração. Lembrando que amanhã temos a Escola Bíblica em 3 reuniões, às 7, 14 e 19 horas. Meu abraço, em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.